Que bom que você está aqui mais uma vez. Eu estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, pastor, pelo convite. E meu desejo é que tudo aquilo que o Pai já começou a movimentar nesse lugar, Ele já começou a ministrar no teu coração, no meu coração. Eu só quero ser um canal para que Ele dê continuidade a isso. Amém? Fecha seus olhos aí, Pai. Nós te agradecemos por tudo quanto o Senhor já fez nesse lugar nessa manhã. Mas nós cremos que o Senhor tem mais a falar conosco. Não é pelo muito falar, mas é a qualidade da palavra que é liberada e é a tua palavra, Pai. Nós cremos que a Bíblia é a tua palavra e nós cremos que ela é poderosa para discernir as intenções do coração do homem. Por isso nós cremos que nós sairemos daqui diferente da forma que nós entramos. E assim nós glorificamos o teu nome e te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, no domingo retrasado, à noite, quem esteve aqui ou quem assistiu pela transmissão, pôde ouvir uma mensagem que eu preguei chamada Inimigos da Maturidade, a ofensa. Né? E aí, na ocasião, eu falei que era a primeira da série. E aí o pastor levou isso a ferro e fogo, e então virou uma série de verdade. E hoje eu quero falar sobre a inconstância. Eu queria, para a gente começar, ler com vocês o texto que está lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, versículos 28 e 29. Se puder colocar na NVI para mim, vai ser melhor, que fica igual a que eu coloquei aqui. Versão NVI, nova versão internacional. Eu vou começar a ler, você vai acompanhando aí, daqui a pouco ele deve mudar a versão lá. Diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Repita comigo aí, propósito. Exatamente. Deixa eu só me achar aqui. Achei. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Diga, a imagem de seu Filho. A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Bom, muitas vezes, a gente se preocupa em conhecermos a vontade de Deus. E isso é muito importante, isso é legal, é relevante. Orarmos pedindo para que Deus nos revele cada vez mais a sua vontade, é bíblico. Porém, existe algo que já está escrito. Existe algo que já está explícito. Deus está dizendo aqui, através da vida do apóstolo Paulo, falando aos romanos, que o propósito dele para nós é que nós sejamos feitos à imagem do seu Filho, que antes era o unigênito, porém, ele cumpriu tudo aquilo que o Pai designou para a vida dele e se tornou o primogênito, porque ele é o primeiro entre muitos irmãos. Então a palavra está nos revelando a vontade de Deus para nós. Muitas vezes a gente pensa, bom, eu vou buscar em Deus com o que Deus quer que eu trabalhe. Eu vou buscar em Deus onde Deus quer que eu more. Qual carro que Deus quer que eu tenha. Não é que Deus não se interesse em nos orientar sobre essas coisas, mas existem coisas que Deus nos deixa livre para escolher. Você pode ser um médico, você pode ser um auxiliar de serviços gerais, você pode ser um mecânico, um técnico de manutenção, um advogado. Tanto faz. Se o caráter de Cristo está sendo formado em você, você está no centro da vontade de Deus. Você concorda com isso? Então Deus nos deixa livre para escolher algumas coisas que a palavra não define. A palavra não define com quem você tem que casar.
Mas se o caráter de Cristo está sendo formado em você, a palavra vai ser o seu farol, vai ser o seu guia, o seu parâmetro para que você escolha a pessoa certa. Amém? Glória a Deus. E se você já escolheu e não tinha ainda o parâmetro da palavra? Como é que foi? Na verdade, a Bíblia te dá uma orientação agora. Por exemplo, se o seu marido não é cristão, mulher, o apóstolo Paulo orienta que você, agora, através do seu comportamento, você santifique o seu marido. E da mesma forma, os maridos que são casados com esposas que não são cristãs e tementes a Deus. Então, a Bíblia, ela é sempre o nosso farol, o nosso parâmetro, para que a gente escolha conforme os critérios que a Bíblia define. Porém, existe uma vontade de Deus que é explícita aqui nesse versículo, que nós sejamos a imagem de Jesus. E isso tem a ver com toda a nossa caminhada de fé. Desde quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a partir de então, a gente começa um processo de nos tornarmos semelhantes a Jesus. Amém? Quem está nesse processo aí, levanta a mão. Quem está gostando desse processo, balança a mão assim para lá e para cá. Ô, glória! Todo mundo está gostando desse processo, isso é muito bom. Esse é um processo que é explícito na Bíblia. Paulo fala diversas vezes que a obra dele é fazer com que Cristo seja formado na vida daqueles que ele está discipulando. Lá em Efésios, no capítulo 4, ele diz que os dons que foram dados aos homens são para a edificação da igreja. E eu gostaria até de ler um trecho dessa passagem com você. Se puder projetar aí, Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para os profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, preste atenção nisso, alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Vamos ler o 14 também. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então Paulo está falando aqui de quê? De que o corpo de Cristo seja edificado, a fim de chegar à maturidade, para quê? Para não ser levado de um lado para o outro. Ou melhor, para não ser inconstante. Então a inconstância aqui, ela já é vista como um inimigo da maturidade. A inconstância aqui, ela já está se colocando como algo que atrapalha o crescimento e a edificação do corpo de Cristo. Amém? Eu quero, no nome de Jesus, liberar uma palavra profética aqui nessa manhã. Que nenhum de nós, depois desse dia, vai continuar sendo alguém inconstante na vida. Eu já quero liberar essa palavra para que ao longo dessa explanação, essa palavra, ela vá agindo no seu coração e no meu coração, para que a gente saia de fato transformado desse lugar. Muitos discípulos de Jesus foram mortos à espada, decapitados, crucificados, apedrejados, queimados. E fica uma pergunta para a gente: o que fazia esses homens, ao invés de negarem a Jesus, se entregarem para morrer? Porque uma das coisas que a gente mais defende é a nossa própria vida.
né? A gente, quando vê uma situação de perigo, a gente procura se refugiar. Por quê? Porque é natural, é um instinto a gente proteger a nossa própria vida. Mas esses homens encontraram algo maior do que a sua própria vida. Esses homens encontraram a fonte de toda a vida, que é Jesus. E esses homens entenderam que a vida deles não tinha a ver com eles, mas tinha a ver com aquele que é o dono da vida. E aí eu fico pensando, o que fazia esses homens se entregarem assim? E a resposta que a palavra me traz é que eles encontraram a maturidade. Eles alcançaram a maturidade. E eles entenderam que eles viviam por um propósito muito maior do que simplesmente aquilo que eles poderiam fazer em vida. Se a gente olha para a história do universo, o universo tem pelo menos alguns bilhões de anos. Quanto tempo Deus levou para criar todas as coisas, eu não sei. Mas eu sei que dentro desse universo todo, a gente vive aí em torno, não sei, de 80, 90, 100 anos. Aqueles que vivem muito vivem 120 anos. O que é isso dentro de toda a história do universo? E como eu vou pensar que essa fagulha, essa centelha de vida que passa num piscar de olhos tem a ver só comigo? Eu tenho certeza que a minha vida e a sua vida tem a ver com algo muito maior, com uma história muito maior, com um propósito muito maior. E é por isso que eu resolvi entregar a minha vida para Jesus, porque Ele sabe o que fazer com ela. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, eu te convido nessa manhã. Esse é o momento perfeito para você. Entregue a sua vida nas mãos dEle. Porque Ele, aquele que te criou, Ele sabe exatamente do que você precisa para ser completo, para ser alguém pleno. E Ele quer fazer isso com você a partir de hoje. Amém? Então, dando continuidade, eu queria ler também com você Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor, e é alguém que tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Esse texto é um texto já muito conhecido, né, por nós. Eu não vou me aprofundar nele, mas tem uma palavra aqui que me chamou a atenção. E essa palavra é instável. Tem a ver com instabilidade. Quem aqui tem aplicativo do banco aí no celular? Quem aqui já passou por uma situação onde você precisava fazer um Pix? E aí quando você foi fazer o Pix, apareceu lá a mensagem: estamos enfrentando instabilidade no sistema. Aí o caixa da loja ficou lá esperando você fazer o Pix e o aplicativo lá com instabilidade no sistema. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. E o que me faz pensar? Que esse aplicativo não é tão confiável assim. Né? Você vai na certeza de que você vai fazer o Pix e chega na hora, ele tem uma instabilidade. E quando a gente pensa nisso a respeito de pessoas, ele está dizendo que a pessoa inconstante, ela é uma pessoa instável. E a pessoa instável, ela não é uma pessoa tão confiável assim, da mesma forma como é o aplicativo. Por quê? Porque você espera que a pessoa vá agir ou reagir de uma maneira que é em conformidade com a palavra de Deus, e nem sempre a pessoa vai agir dessa maneira. É isso que Tiago está querendo dizer aqui. É a instabilidade. Não pense essa pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Uma outra coisa que me chama a atenção aqui é que a instabilidade, nesse caso desse texto, ela está se contrapondo à fé. Ele diz aqui: peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Então ele diz: peça, porém, com fé, sem duvidar,
pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Então, a inconstância, ela está se opondo à fé. E a fé, nós aprendemos lá em Hebreus 11, que ela é um firme fundamento. O Rubem falou disso aqui na quinta-feira, né, Rubão? O Postásios, ele deu até o exemplo dessa pilastra aqui, ó. É essa pilastra com aquela pilastra ali e as demais que estão sustentando essa estrutura. Então, lá em Hebreus 11, a gente aprende que a fé é isso, é essa estrutura que sustenta. E fala que é a certeza das coisas que não se veem. E quando a gente fala das coisas que não se veem, a gente pensa no futuro. A gente pensa, é algo que eu desejo, mas ainda não estou vendo. É algo que eu quero viver, mas ainda não estou vendo. Mas eu queria te convidar a ter um foco diferente. As coisas que não se veem, por exemplo, podem estar falando de tudo que já passou e nós não estávamos aqui para ver. Você crê que Jesus veio em carne? Levanta sua mão aí se você crê. Você crê que Ele morreu na cruz do Calvário para salvar a minha e a sua vida? Mas você estava lá para ver isso? Então, as coisas que não se veem, você tem certeza. Por quê? Pela fé. Faz sentido aí para você? Glória a Deus. E isso faz sentido até porque, ao longo do capítulo 11 de Hebreus, vão ser elencados alguns heróis da fé, ali no hall, né, na galeria dos heróis da fé. E aí depois lá no primeiro versículo do capítulo 12, o escritor aos Hebreus diz o seguinte: olha, sendo rodeado por tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas é essa? São aqueles heróis da fé que estão elencados no capítulo 11, que eram homens como nós, porém a despeito de serem homens imperfeitos, foram achados dignos de terem seu nome mencionado no capítulo 11 de Hebreus. Assim, dessa maneira, eu creio que nós chegamos aqui, ainda não somos perfeitos, mas nós podemos viver como alguém constante, como alguém firme, como alguém que tem a fé como o seu firme fundamento. E a partir daí toma as suas decisões. E a partir daí tem as suas ações e reações no dia a dia. É a partir da fé. E quando a gente fala da fé como um firme fundamento, a gente tem que entender que a fé, ela não faz só nós crermos em algo que Deus pode fazer alguma coisa, mas nós temos que crer que Deus criou todas as coisas e é Ele quem sustenta todas as coisas. Então nós precisamos conhecer a palavra para saber como Deus criou as coisas, para saber como Deus sustenta tudo isso. Né? Lá em Gênesis diz que Deus do princípio criou os céus e a terra. Então a minha fé precisa começar daí. A minha fé precisa começar crendo naquilo que Deus criou. Precisa começar crendo em toda a estrutura, em toda a organização que Deus fez. Existe uma organização celestial que é invisível, mas que é real. E existe uma organização terrena que é visível, porém ela provém daquilo que é invisível. Porque lá em Hebreus 11 nós também aprendemos que aquilo que é visível surge a partir das coisas invisíveis. Está fazendo sentido para você aí? Glória a Deus. Então vamos seguir. A inconstância se opõe à fé. Ou seja, quando eu me torno alguém inconstante, eu sou alguém que ora, eu acredito que Deus fez todas as coisas dessa maneira e sustenta todas as coisas, e ora eu não acredito. Ele fala aqui que é uma pessoa que tem mente dividida. Se torna alguém inconstante. Então, para a gente ir para o nosso último texto aqui, eu prometo, Hebreus capítulo 5. E é interessante que algumas coisas que eu vou falar agora, elas já foram faladas aqui nesse encontro. Seja nos louvores, pastor Marcos ministrando a ceia, e até agora, na hora do ofertório, o pastor Marcos citou algo que nós vamos citar aqui também. Já me economizou um tempo, que eu não vou precisar explicar sobre o Melquisedeque. Mas
Hebreus 5 é um capítulo onde o escritor aos Hebreus, ele começa a falar sobre o sacerdócio que Jesus hoje exerce e como ele chegou a esse sacerdócio. E então, ele vai falar que é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que você ouviu muito bem o pastor Marcos falando aqui. Alguém que não fala aqui o seu pai, sua mãe, não tem genealogia, não fala do início dos seus dias, nem do fim dos seus dias. Então, provavelmente estamos diante de uma teofania, uma manifestação do próprio Cristo lá na antiga aliança. Só que nos capítulos 6, 7 e 8 você vê o escritor aos Hebreus aprofundando isso, mas aqui no capítulo 5, antes, ele dá uma chamada nos Hebreus. Ele dá como diz pastor Luiz, dá um se liga aí nos Hebreus. Porque ele fala assim, a partir do versículo 11: quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. De fato, embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, repita comigo, exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Uau! Que texto! Ele começa a falar de algo profundo, mas ele faz uma pausa para falar o seguinte: olha, pelo tempo que correu, que vocês tiveram acesso à verdade do Evangelho, pelo tempo que vocês estão convivendo com os apóstolos, com aqueles que conviveram com Jesus, vocês estão ouvindo sobre o reino de Deus, vocês já deveriam ser mestres. Que temor e tremor eu fico ao ouvir isso, porque a maturidade ela não vem com o tempo de igreja. Existem pessoas que estão há décadas na igreja e não saíram da infância espiritual. Ainda estão bebendo leite, precisando de leite, não podem receber alimento sólido. Por quê? Porque não caminharam para a maturidade. Não caminharam pelo viés do conhecimento de Deus e do Filho de Deus, aquele a quem enviou. E não é me colocando em nenhuma posição de superioridade, mas eu me coloco justamente igual a você. E digo para nós nessa manhã, nós precisamos avançar. Nós precisamos caminhar. Nós precisamos crescer, irmãos. Porque Deus já nos deu tudo o que nós precisamos. E existem muitas pessoas que precisam da nossa dedicação, que precisam do nosso ministério. Você imagina se não fosse o apóstolo Paulo ter entregue a vida dele pela causa do Evangelho, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Se não fossem homens como John Huss, que se entregou para ser queimado, mas não deixou de traduzir a Bíblia para alguns idiomas, talvez nós não estivéssemos aqui hoje. Existem pessoas que estão precisando daquilo que Deus colocou dentro de você. Existem pessoas que estão precisando daquilo que Deus já colocou dentro de mim. A Marine no domingo passado à noite pregou uma palavra tremenda aqui nesse lugar. E o título da palavra era algo do tipo: eu não sabia que eu era eu. Por quê? Porque Deus já te conheceu antes dele te formar no ventre da sua mãe. A pergunta é: quem foi que Deus conheceu? Será que hoje você é parecido com essa pessoa que Deus conheceu antes de te formar?
E aqui eu quero te dar uma palavra, não para que você saia daqui triste, cabisbaixo, mas uma palavra para que você saia daqui encorajado, uma palavra para que você saia daqui motivado, fortalecido, porque você é alguém com muita relevância diante de Deus, porque você é alguém que tem um propósito eterno guardado aí dentro. O que você precisa é se alinhar agora com esse propósito e passar a viver da maneira que Deus quer que você viva. Aleluia. Aplauda Jesus porque Ele é digno. Aleluia. Existe um propósito eterno em nós, irmãos. E eu creio que nós vamos viver isso. A gente, quando olha para esse texto aqui, de Hebreus 5, ele começa falando de Melquisedeque. E aí eu fui procurar saber o que quer dizer o nome Melquisedeque. Melquisedeque quer dizer Rei da Justiça. E aí, lá, quando Abraão vai levar o dízimo a Melquisedeque, diz que ele é também o rei de Salém, o rei da paz. Então nós estamos diante do Rei da Justiça, que também é o Rei da paz. E eu só conheço um, o nome dele é Yeshua. Aleluia. Rei da Justiça. E me chama a atenção que quando chega aqui no versículo 13, ele diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Ou seja, ainda não tem relacionamento com o Melquisedeque. Ainda não tem experiência, ainda não absorveu quem é Melquisedeque. Ainda não entendeu que ele é um rei da justiça para nos ensinar a justiça. E uma vez que ele nos ensina a justiça, nós precisamos passar a ensinar a justiça também. Foi falado aqui que Jesus está voltando. Quantos creem que Jesus está voltando? Aleluia. E você sabe o que você vai fazer depois que Jesus voltar? A palavra não fala que nós vamos simplesmente ficar cantando num coral celestial para o restante da eternidade, não. A palavra diz que nós seremos reis e sacerdotes, nós teremos atribuições, nós teremos funções, nós trabalharemos junto com Jesus. Existe algo que a palavra chama de o milênio de Cristo. Esse milênio de Cristo é onde todas as coisas serão restauradas por Jesus. E sabe quem estará com Jesus trabalhando nisso? Eu e você. Porém, nós precisamos estar aptos no ensino da justiça. Porque é isso que nós vamos fazer lá. A palavra diz que de Sião sairá para toda a terra a lei do Senhor. Isso quer dizer que nós encontraremos com Jesus nos ares. E a partir, uma vez que nós estivermos com Ele, nós levaremos para toda a terra a restauração de todas as coisas que Jesus conquistou. Ele já conquistou na cruz e Ele fará, assim como Ele restaurará, nos dando um novo corpo, semelhante ao dele, que é incorruptível. Ele, juntamente conosco, nós faremos um trabalho de restauração de todas as coisas, porque haverá um novo céu, mas haverá também uma nova terra. E nós seremos responsáveis por isso também, você crê nisso? Mas agora, esse tempo que nós estamos aqui, é o tempo em que nós precisamos ter experiência no ensino da justiça, porque quando estivermos lá, nós seremos responsáveis por isso. Nós precisamos nos aperfeiçoar, precisamos crescer nisso, avançar nesse sentido. Se você não se preocupa com isso, eu te proponho, a partir de hoje, comece a se preocupar com isso. Se você não é um leitor muito assíduo da Bíblia, eu te falo, comece a ler a Bíblia, porque você vai precisar desse conhecimento. Na verdade, você já precisa, porque nós já somos reis e sacerdotes. Nós teremos essa atribuição lá, mas hoje nós já temos uma outra atribuição na pregação do Evangelho. Então que você hoje, que eu hoje, que nós possamos despertar
para não sermos mais pessoas inconstantes. Porque como ele diz aqui no verso 14, ele fala que o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Pelo exercício constante, ou seja, pela prática, pelo dia a dia, pela repetição, por fazer e fazer de novo e refazer novamente. Nós precisamos disso, irmãos. Eu sei que não é fácil. Eu sei que muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, a velha natureza que agia pela emoção, pelos sentimentos, pelas sensações, ela quer voltar. Ela grita para voltar. Mas nós não somos mais a velha criatura, nós nascemos de novo. Ela já foi sepultada no nome de Jesus. E nós estamos vivos porque a fonte da vida hoje vive dentro de nós. Você pode colocar a mão assim no seu peito e dizer: a fonte da vida vive em mim. E se a fonte da vida vive em você hoje, você jorra um rio de águas vivas. Aleluia! Glória a Deus! Você pode ficar de pé. Aleluia! Quantos creem que Deus está agindo poderosamente nesse lugar? Quantos creem que algo vai acontecer, está acontecendo hoje, que vai mudar todo o restante da sua vida nesse lugar? Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio que o Pai está nos chamando a uma responsabilidade maior. Eu creio que o Pai está nos chamando a deixarmos de sermos meninos, de deixarmos a infância espiritual. E Ele está nos chamando à maturidade. Porque não dá para confiar coisas grandes a quem não tem maturidade. Não dá para confiar coisas importantes a quem não tem maturidade. E Ele está nos chamando. Aleluia. Se o pastor me permitir, eu não sou de fazer isso não, pastor. Mas se me permitir, a gente pode chamar algumas pessoas para orar aqui, né? Se você percebeu no seu coração que essa palavra foi para você, eu queria fazer uma oração especial aqui por você. Queria te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Se você percebeu que Deus está te chamando para assumir responsabilidades maiores. Se você percebeu que Deus está te chamando a coisas maiores. Aleluia. Pode vir, você não precisa ter vergonha. O Senhor está te chamando, não sou eu. O Senhor está te chamando. Queria que toda a igreja ficasse em espírito de oração. Porque eu só estou seguindo o direcionamento que eu recebi agora do Espírito Santo. E eu não sei por quem nós estaremos orando aqui. Mas nós podemos estar orando por pessoas que farão coisas que ficarão marcadas na história. Nós podemos estar orando aqui hoje por pessoas que antes não eram vistas como alguém relevante. Mas a partir de hoje se tornarão pessoas relevantes. Se tornarão pessoas que farão diferença na vida de outras pessoas. Você pode estender também sua mão para cá. Se você ainda quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, ainda há tempo. Pastor Marcos, faz essa oração comigo aqui. Glória a Deus. Pai, em primeiro lugar nós queremos te agradecer por essa manhã. Porque desde que nós chegamos nesse lugar, o Senhor está movendo o teu espírito. E a primeira vez que nós vemos na tua palavra o teu espírito se movendo, ele estava se movendo sobre a face das águas. E depois disso, algo poderoso começou a acontecer, dando forma a tudo que nós conhecemos. Eles estão aqui, Pai.
Eles estão aqui na frente porque eles entendem que o Senhor os está chamando para algo maior. E eu creio que o Teu Espírito Santo nesse momento está se movendo sobre eles. E o Teu Espírito, quando atua em conjunto com a Tua palavra, Pai, não tem nada que pode impedir o Teu fazer. O Teu Espírito Santo, quando atua debaixo de uma ordem do Verbo, não existe impossível, não existe nada que o Senhor não possa realizar. Por isso, eu declaro sobre a vida deles nessa manhã, mas não pela minha palavra, mas sim em obediência àquilo que o Senhor está colocando no meu coração, Pai. Porque eu não sei muitos deles quem são, mas o Senhor sabe, e o Senhor sabe o que o Senhor vai fazer na vida deles. Por isso eu te peço que o Senhor comece a prepará-los, que o Senhor comece, Pai, a colocar um anseio ardente no coração de cada um pelo crescimento do Senhor, por conhecer mais o Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Espírito Santo, comece a se mover, comece a quebrantar, comece a remover tudo aquilo que precisa ser removido e comece a adicionar tudo aquilo que precisa ser adicionado, porque se um grão de trigo não morre, ele fica só, mas se ele morre, gera muito fruto. E nós cremos que estamos diante de pessoas que vão gerar muito fruto. Nós cremos que está sendo destravado hoje ministérios. Nós cremos que estão sendo destravadas vocações. Em nome de Jesus, daqui sairão profissionais que farão a diferença na vida de muita gente. Daqui sairão ministros do Evangelho que alcançarão muitas almas, Pai. Em nome de Jesus, daqui sairão pessoas que ensinarão da Tua palavra, Deus. Pessoas apaixonadas pela Tua palavra, pelo conhecimento de Deus, pela vida de oração, pelo relacionamento com Jesus. Em nome de Jesus, Pai, libera sobre eles uma unção de capacidade. Libera sobre eles, Pai, uma unção de capacidade. Começa a manifestar o reino de Deus nesse lugar. Que assim como foi falado ontem, Pai, em nome de Jesus, que o céu toque a terra através da vida deles. Que o céu toque a terra, porque quando Jesus estava nesse lugar, na terra, o céu tocava a terra através de Jesus. E mortos ressuscitavam, enfermos eram curados, pessoas que estavam cativas por espíritos imundos eram libertas. E são essas obras que nós cremos que estão sendo liberadas e destravadas aqui nessa manhã. Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um lindo aplauso para Jesus. Glória a Deus.